Então, vamos lá. Hoje, vamos terminar a Guerra Fria, né? Vamos encerrar esse troço que durou cerca de 50 anos na história mundial. Para quem não lembra, só para situar, quando eu falo de Guerra Fria, eu estou falando de uma disputa entre Estados Unidos e União Soviética, que nunca se enfrentaram diretamente, ficaram só trocando ameaças e disputando quem era mais fortinho. Eles disputavam diretamente. Se tivesse uma guerra em algum país, de outro lugar, cada um deles ajudava o outro lado dessa guerra. Isso em vários países. Mas diretamente nunca se enfrentaram. Acaba que, quando a gente fala de fim da Guerra Fria, envolve, na verdade, o fim da União Soviética. A Guerra Fria só termina porque a União Soviética, ela morre, coitada. Mas ela não morre porque teve uma guerra lá neles, não. Ela acaba morrendo por questões internas mesmo, crise interna dela. Tá? Primeiramente, vamos ver por que gerou essa crise toda. Vamos lá, os antecedentes disso. Em primeiro lugar, como é que estava a Guerra Fria? Como é que ficou essa disputa União Soviética e Estados Unidos? Basicamente, a gente considera que depois daquela crise dos mísseis, em que acharam mísseis em Cuba, aí acharam mísseis na Turquia e tudo mais. Depois da crise dos mísseis, até a década de 80, aproximadamente a década de 80, a relação entre eles foi algo mais, eu não diria tranquilo. Não era coisa amigável. Mas eles... Oh, meu Deus, todo mundo entrando. Mas foi uma relação mais diplomática. Relação mais diplomática. Ou seja, em vez de ficarem se xingando, se ameaçando, trocando farpas, eles mantiveram uma relação mais diplomática, algo mais não nos amamos nem nos odiamos, diretamente, falando questão diretamente, um frente ao outro. Isso foi conhecido muito como política, esqueci em português, em francês é détente, de extensão. Ou em francês, que eles colocam em francês, não sei nem porquê, détente. Então, essa política da distensão marcou muito, digamos, essa parte final da Guerra Fria. Desde a crise dos mísseis, na verdade, foi uma parte. Política do quê? Da distensão. É porque não estou conseguindo ver muito bem, não. Tá dando pra ver? Cortado assim, Embaçado. Dando pra ver ou tá embaçado? Não, é que tá embaçado, não. Aqui parece que tá. Não, deixa, ponto. Ah, tá, beleza. Mas é isso, então. Foi essa coisa de uma relação mais diplomática, não hostil, não trocando ameaças. Foi mais, vamos conversar para não nos matarmos. Só que, apesar disso, cada um dos países, né, acabou tendo suas questões mais internas, para variar. E cada um deles acabou sofrendo também com problemas, cada qual a seu bloco. Estados Unidos sofreu muito com a perda da Guerra do Vietnã, várias questões internas, uma crise do petróleo mundial, nos anos 70, nos 80 também que está afetado. A União Soviética já sofreu mais com problemas de conseguir manter o Estado centralizado. Isso é coisa importante. A União Soviética ela tinha um jeito de funcionar muito centrado.
muito focado na capital do partido. E isso num território enorme. Só que com o tempo foi difícil para a União Soviética gerir. Mas, além desse detalhe já, problema aqui, problema ali, uma coisa muito fundamental entre eles foi a disputa bélica. Ou seja, armas de guerra. Tanto Estados Unidos quanto União Soviética gastavam muito dinheiro, rios de dinheiro, para Ué, mas aí não era uma guerra sem armas? sem armas. Não, mas era uma guerra sem usar as armas. Ah, Mas era importante ter arma. A própria fase, isso é muito comum, Léo, até hoje, em diplomacia internacional. Um país, até hoje, ele garante respeito, muitas vezes, se ele mostrar que tem poder bélico para se defender. Aqui foi muito claro isso. Por que os Estados Unidos não atacavam a União Soviética ou vice-versa? Porque um sabia que o outro era muito forte em armas. Então sabia que não seria uma guerra fácil de vencer, seria uma coisa complicada. Daí que para manter essa coisa, esse impasse, esse empate, todo ano, cada ano, os dois países investiam muito na indústria bélica, na indústria de armas. Foi um esforço deles, dos dois, muito grande. Porém, com o passar do tempo, isso foi mais pesado para a União Soviética do que para os Estados Unidos. Os dois gastavam muito, gastavam. Mas com o passar dos anos e com o avançar da ciência, da tecnologia, da economia de cada um, para a União Soviética foi ficando mais pesado para a economia deles investir tanto assim em arma que para os Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguiu fazer isso com uma maior desenvoltura. Principalmente a partir dos próprios anos 60. Por quê? A partir dos anos 60, gente, a indústria, a economia no geral dos países e tudo mais, começou a entrar, melhor dizendo, na indústria da informática. Começou. A partir dos anos 60, você começa a caminhar, começa a engatinhar na indústria da informática, dos meios de comunicação. Claro que isso vai aumentando cada vez mais com o tempo, né? Começa com um computador com troço gigante, mas enfim, isso começa a ser muito importante nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deslancha nisso. A União Soviética não. A União Soviética não acompanha esse desenvolvimento. Então, aos anos 60, está engatinhando, mas está começando. Chega nos anos 80, já está uma diferença muito grande. Nos 80, os Estados Unidos já está caminhando bem em questão de informática, de comunicação, estão começando a surgir celulares. A União Soviética não acompanhou isso. A economia deles ficou numa coisa ainda muito de 40, 50 anos atrás. E essa diferença acabou ficando pior, né, quando você pensa que todo ano eles investiam em questão bélica. Ou seja, a economia, a indústria dos Estados Unidos cresceu melhor, mais moderna, e com isso conseguiu, sem se matar tanto, investir em produção de armas. A União Soviética não acompanhou isso. Então, esse investimento em armas, para eles, foi mais pesado. Alguém se perdeu? Quer que eu repita alguma parte? Pessoal, alguém se perdeu? Tá tranquilo?
Quer que eu repita? Você pode voltar um pouquinho de novo? É que eu Qual? tava brincando, é que meu primo veio que eu tive que brincar um pouco com ele. O quê? Aí eu brinquei com ele um pouquinho. Tá bom. Eu estava dizendo então, voltando. Eu parei na parte das armas bélicas lá que você tá falando. Então, essa aqui é importante. Eles tinham uma disputa, apesar de não usar as armas, era importante todo ano produzir as armas, para falar, olha, eu tenho, não me ataca. Isso aqui é uma coisa cara. Produzir armas todo ano é caro. Então, para você conseguir fazer isso, o país tem que estar bem das finanças, tem que estar bem da economia. Para os dois era caro. Mas, a partir dos anos 60, os Estados Unidos começa a fazer sua economia se voltar para o ramo da informática em geral, que está começando a surgir. Isso, com o passar do tempo, se tornou o carro-chefe, se tornou a parte principal. A União Soviética não, a União Soviética ficou mais parada no tempo. Ou seja, a economia dos Estados Unidos, com o passar das décadas, dos anos, ficou mais capaz de conseguir investir nisso aqui sem sofrer tanto. A União Soviética sofreu mais, porque a economia ficou mais parada em alguns setores mais É porque eles tradicionais. focaram em outras coisas e não focaram na economia, né? Não ouvi, desculpa. Eles focaram em outras coisas e não focaram na economia, né? Não, eles focavam, só que era uma economia focada em coisas mais tradicionais. Produção de aço, produção de alumínio, coisa mais de indústria de base. Os Estados Unidos não, os Estados Unidos começou a cada vez mais focar no ramo da informática, no ramo da comunicação, algo mais dinâmico, digamos assim. Entendi, entendi. Entendeu? E graças a isso, a tudo isso, a União Soviética acaba tendo uma crise econômica mesmo, uma crise econômica. Nos anos 80, principalmente, a União Soviética está, assim, segurando as pontas, mas ela está bem na lama. Bem, bem na lama. E ela se afunda mais na lama quando ela resolve intervir no Afeganistão. Ocorreu uma guerra no Afeganistão, uma guerra civil. E, para variar, tinha um lado socialista e um lado nacionalista. Essa guerra começou em 79. A União Soviética decide intervir, né? Só que ela decide intervir, ela já não estava bem, economicamente falando. Quando ela resolve, vou intervir, piora. Piora. Ela intervém, ela fica mandando apoio financeiro, apoio militar. Isso com alguns anos. Mas isso acaba piorando para eles mesmos. Estrategicamente, falando assim, se fosse para pensar em, sei lá, em melhorar o país ou cuidar melhor do país, eles terem intervido nessa guerra no Afeganistão foi ruim para eles. Claro, aqui também teve envolvimento americano. Né? Só explicando o que foi isso aqui, o Afeganistão ele passou por um processo que, de início, colocou um governo socialista. O governo socialista no Afeganistão. No ano seguinte, um ano depois, os rebeldes muçulmanos tentam derrubar esse governo socialista. Então, ali acaba tendo uma disputa interna entre governantes socialistas e rebeldes muçulmanos, digamos, nacionalistas. A União Soviética vai e apoia os governantes. Os
Estados Unidos, para ir contra a União Soviética, apoia os rebeldes muçulmanos. Daí. Hoje, os Estados Unidos sofreram um pouquinho com essa galera que ele acabou alimentando, treinando, uns 40 anos atrás. Muitos terroristas hoje já morreram, alguns enfim, foram treinados pelos Estados Unidos durante essa guerra do Afeganistão. Mas, enfim, fecha parênteses. Resumindo, a economia soviética estava ruim, realmente ruim. Por quê? Primeiro, estava pesado todo ano investir nisso aqui. Segundo, quando ela se envolve na guerra do Afeganistão, ela se afunda mais na lama. Tá tranquilo? Alguém quer que eu volte algum ponto? Posso continuar? Como no negócio do Afeganistão, a União Soviética foi se meter, só que aí ela tava economicamente ruim, né? Sabe o quê? Ela tava economicamente ruim, né? Isso. Exatamente. Só para dizer, tipo assim, intervir aqui piorou a situação. Não estava bem. Foi intervir lá, piorou. Basicamente. Porque ela teve que ajudar, né? Ou não, a gente teve no caso com Ela a tentou China. ajudar, ela tentou ajudar. Tentou ajudar economicamente, militarmente, só que ela não estava bem para Acabou isso. piorando. Então piorou o negócio. Entendi. Entendeu? Posso pagar, gente? Uhum. Beleza. Enquanto você paga, você viu o negócio que aconteceu? O negócio aconteceu. Os Estados Unidos com o Brasil. Qual dos negócios? Que o Biden falou, se o Brasil não aceitar o dinheiro para a Amazônia, ele vai ter que parar de fazer fronteiras de comércio com ele. Não. Gente, isso daí, com certeza, o Biden vai pressionar o Brasil para isso. O John Biden, ele, há décadas já, ele é muito preocupado, muito ligado com a questão ambiental. Isso há décadas, desde os anos 70. Ele estava até investindo também em alguma coisa para os fundos dos gases de efeito estufa. Sim. Ele é muito voltado para isso, já Sim. há décadas. Então, assim, não surpreende nada. Saber que ele vai... Mano, o Bolsonaro é muito O mundo já ele espera que ainda ele tenta, para isso. e Bolsonaro ainda tenta bater de frente com ele. Esse que é o problema. A gente não tem como bater de frente com ele. Eu sei, então, isso eu sei, mas ele tá É um pouco, digamos, inconsequente, sabe? Mano, a gente seria muito fácil derrotado se fosse com ele. Tranquilo. Não, pois é. E ele também ia conseguir muita coisa, porque aqui tem muita coisa. Mas, assim, só comentando brevemente, isso é comum. Assim, todo mundo estava observando a eleição, o processo eleitoral, os comentadores, os políticos sabiam. Não, eu tinha visto esse Se ele dia virar que... presidente, ele ia pressionar o Brasil. Por não, causa... aí eles dois também brigaram no Twitter. essa parte não... O Bolsonaro chamou ele de Mariquinha. Nossa, vou ver se ele... Mas vou voltar aqui. É tranquilo. Então, a gente tem aqui a União Soviética tá mal. Tá mal o negócio. Né? Se ela estava mal, ela tentou voltar a ficar bem. E ela tentou realmente, agora que é muito importante, ela tentou fazer algumas reformas que foram bem fortes, digamos assim. Na verdade, quem tentou fazer as reformas foi um cara chamado, que eu nunca lembro como é que escreve o nome dele. É assim. Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev, eu não sei pronunciar o nome dele.
O Gorbachev, basicamente, ele, em 85, ele vira o dirigente do Partido Comunista Soviético, ou seja, vira dirigente do país. Ele ficou encarregado em coordenar, orientar o país. E assim que ele assume, ele lança 2 programas de reforma que foram bastante, como posso dizer, bastante fortes para a situação. Esses 2 programas, eles ficaram tão importantes para muita coisa que eles até hoje são conhecidos pelos nomes em russo. Então, eu peço desculpa a vocês, mas agora eu tenho que escrever em russo aqui. Esses programas foram a Por que logo em russo? perestroika e a Por que logo em russo? Não poderia ser espanhol? glasnost. Foram os 2 programas que o Gorbachev lançou na União Soviética para reformar. Glasnost significa transparência. Perestroika significa reestruturação. Reestruturação. Então, isso aqui fica um pouco mais fácil de entender o que foi cada um. A Glasnost, ela foi mais voltada para a transparência do governo. Foi uma questão de reforma mais voltada para o governo em si. Então, o que a Glasnost falou? Primeiro, o governo mais transparente. As decisões do governo e tudo mais ficaram mais transparentes para a população. Antes era mais controlado o que o governo decidia ou não. Agora ele falou, não, vamos deixar mais transparente. Ele passou a garantir liberdade de expressão. E também libertar presos políticos. Isso aqui, então, foi para a área mais política. A gente tem que lembrar que a União Soviética era muito centralizada. Muito, muito centralizada. Ah, isso me lembra de novo. Esses programas foram criados para quê? Reformar. Tentar sair daqui, tentar dar um novo gás na União Soviética. Tentar modernizar a União Soviética. Ah, tá. Tá? Eu tô só em um, que é o político. A Glasnost foi uma transparência política. O governo era muito centralizado, tradicionalmente, na União Soviética. Então, o Glasnost, eles tentam garantir a liberdade de expressão para as pessoas, pode reclamar sem ser preso, libertar presos políticos e ser mais transparente com aquilo que o governo decidia ou não. Coisa que não era assim tão divulgado, não era assim tão nítido para a população. Agora, a perestroika, reestruturação, ela foi no campo econômico. Então, de cara, ele tentou diminuir os gastos, o dinheiro na indústria bélica,
e aumentar os investimentos nos bens de consumo. Ou seja, o primeiro intuito disso aqui: para de investir tanto na produção de armas anuais e tenta investir mais na chamada indústria ou indústrias de bens de consumo. Ou seja, itens para a população. Eletrodoméstico, carro, coisas que a população vai usar no dia a dia para melhorar a qualidade de vida da população. A União Soviética estava realmente querendo fazer isso? Sim, ele tentou. Isso aqui, ele era o líder Não estava numa guerra? ele era o novo governante. Ele tentou fazer isso. Na verdade, ele fez isso. Mas ele não estava numa guerra. Ele tentou. Ela acha que vai vir treta ainda. Por que ele vai querer fazer produto para a população no meio de uma guerra? Porque a guerra não era interna. Ele estava investido numa guerra externa, mas internamente ele estava mais assim. Outra coisa que ele fez. Como é o nome disso? Assim. Ele permitiu pequenos negócios e entrada de empresas estrangeiras. E por último, aumento de salários. Tá difícil ver aqui, eu sei, mas que eu escrevi aumento de salários. Ou seja, com a perestroika, o Gorbachev ele procurou reestruturar a economia. A economia soviética e a política soviética era muito centralizada, era muito ali, decidido pelo Partido Comunista Soviético. Com a perestroika, ele tenta mudar isso. Ele fala, vamos diminuir os gastos anuais com a indústria bélica, porque é só por causa da Guerra Fria que a gente faz isso, e vamos aumentar os investimentos nos bens de consumo para melhorar a qualidade de vida da população. População em geral. Analise. Depois, ele permitiu que pequenos negócios fossem fundados pelas pessoas, coisa que antes era muito mais difícil e controlada, e também que empresas de fora fossem lá investir em alguma coisa, fazer comércio, sei lá, qualquer coisa. Coisa que antes também não era permitido. Essa entrada de empresas estrangeiras era pouco ou nada permitido. E ele criou um programa para aumentar os salários da população. Para a população poder, né, ter mais poder de compra. No âmbito econômico. No âmbito político. Eu acho que ele aumentar o salário não vai ter mais. O quê? Se ele aumentar o salário, não vai diminuir mais o dinheiro. Não entendi. Tipo, se ele aumentar o salário da população, não vai diminuir mais dinheiro para eles. Não exatamente. A ideia é que você aumentando o salário, a população vai ter mais condições de consumir. Olha a ideia. Ele quer aumentar os bens de consumo.
eletrodoméstico, blá, 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 e tudo mais. Ele quer que pequenos negócios e empresas estrangeiras Ah, ele aumentou vão os para bens a de internet. consumo, isso Aumentando os entendi. salários, você procura garantir que a população gaste dinheiro com isso. Sim, eles vão gastar mais dinheiro com produtos, com bens de Exatamente. consumo e Então, vão você ganhar tem mais que dinheiro. aquecer a economia. Não adiantava nada produzir geladeira e fogão, abrir um monte de lojinha, e a população não tem como gastar dinheiro com isso, porque não tem dinheiro. E quem fez isso tudo aí foi o Gorbachev? Oi? E quem fez isso tudo foi o Gorbachev? Foi o Gorbachev. E como a Ó, Sofia então acabou ele de foi falar no chat, bom. com a população consumindo, ele ganha dinheiro, sim. Porque a Então população ele foi bom. se aquece a economia. Então acaba sendo melhor para o país em geral. A economia cresce. O consumo interno da população é importante para a economia de um país, seja ele qual for. Seja ele qual for. Isso aqui, economia, então. Na parte política, ele garante liberdade de expressão, que é uma coisa surreal. Você pode criticar o governo, você pode fazer uma manifestação contrária. Você liberta presos políticos, que tinha bastante, e você fica mais transparente das decisões do governo, coisa que, né, não era tão assim divulgado antes. E aí, beleza. Bonito, né? Mas o que que isso causou para a União Soviética? Simplesmente, quando Gorbachev chega, em 85, e lança Glasnost Perestroika, ele causa um efeito dominó, uma reação em cadeia, que 6 anos depois, a União Soviética morre, volta a ser Rússia. Por causa do Perestroika e do Glasnost. Isso. Viu? Eu falei. As reformas do Gorbachev tornaram o Estado soviético menos controlador e centralizado. Isso quer dizer que os diversos territórios da Europa, da Ásia, que a União Soviética controlava, começaram, assim que lançou essas reformas, começaram a brigar para se separar com mais força. Pessoal, uma pergunta. O que faz a União Soviética não existir mais? Estou falando agora. Não, mas não. Tipo, é isso mesmo que não faz ela Tô existir? começando a falar disso, cara, agora. Ah, tá começando uma guerra assim com toma bomba. Eu não estou ouvindo nada, Léo. Pra mim era uma guerra que, tipo, era pra atacar bomba, uma coisa. Eu estou começando a falar disso agora. Ah, vamos lá. Com essas reformas, diversas raras regiões da Europa do Leste e da Ásia começam a reclamar cada vez mais e fazer movimentos separatistas. Então, essas reformas deram um gás para que a União Soviética começasse a diminuir, começasse a se fragmentar. Porque a partir delas, vários territórios que estavam sob o domínio soviético, que faziam parte da União Soviética, começam, cada qual, movimentos de independência. Então, vários países acabam voltando a ser independentes por causa dessas reformas aqui. Por quê? Diminuiu o controle central sobre esses lugares. Diminuiu o controle governamental. Então, tanto na Ásia quanto na Europa, territórios que eles ocupavam começaram a não queremos mais, queremos ser independentes. Posso pegar isso aqui? Pessoal? Posso pegar?
Sim, hora de propaganda. Então, o que a gente tinha? Professor, Vou botar aqui, ó. a criatura que eu tava falando aí. Dissolução da União Soviética. Primeiro, você tinha aquela coisa da crise que eu falei, né? Tava difícil já tava difícil. Segundo, a gente tem que lembrar que a União Soviética tinha vários territórios que eram outros povos. Quando a Rússia se tornou União Soviética, isso já vindo de antes, ela já dominava muitos territórios de outros povos. Quando ela se torna União Soviética, ela domina mais territórios de povos. Então você tinha vários lugares que tinha povo, uma galera mais diversa. As reformas do Gorbachev diminuem esse controle do governo sobre esses territórios. Então, é rápido, assim, é coisa muito rápida. Esses vários lugares começam com movimentos de independência. Isso aqui diminui, vou botar aqui, diminui o controle do governo. Isso aqui foi um efeito dominó, uma reação em cadeia. Porque cada vez mais tem uma criança lá com o Léo, meu Deus do céu. Gente, que fofo. Então, cada vez mais, o governo soviético começou a perder territórios e se enfraquecer com o processo. Né? Quanto mais territórios ele perdia e tentava evitar perder, mais fraco ele ficava. Isso foi aumentando, 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 aumentando. Teve um agravante, pior ainda. Eu imagino que vocês já tenham ouvido falar. Em 86, o acidente nuclear de Chernobyl. Que era um território, era em território soviético, mas que hoje fica na Ucrânia. Com esse acidente, que como é que ocorre? Assim que a União Soviética está perdendo territórios, começando a perder, se torna uma coisa pior ainda, porque o acidente nuclear de Chernobyl foi muito grande, muito, muito grande. Os soviéticos, de início, tentam esconder, encobrir, não divulgar, mas, ao mesmo tempo, deu ruim. Né? Então, não adianta só não falar. Você tem que resolver aquela situação. Então, isso ajudou, deu um empurrãozinho para o governo soviético se enfraquecer. E mais ainda economicamente, que né, deu ruim ali de cara, mas também politicamente, porque assim que isso foi divulgado, não tinha como esconder, gente, era grande demais, foi mais intenso que as bombas atômicas, assim que foi divulgado, piorou. Piorou muito. Piorou muito. Então, não bastasse isso tudo, Chernobyl ajudou a
fragmentar e sepultar a União Soviética. Tá claro isso aqui? Compreenderam? Tu só pode repetir de novo um pouquinho. Opa, Então. tá bom. Então. Tudo bem. Você tá uma criança aí, beleza. Recapitulando então. Dá um resumão aí. Desde a União Soviética. Ela deixa de ser quando os territórios começam a se separar. Isso acontece porque estava tendo aquela crise já, antiga. Esses territórios eram outros povos, então já estavam afins, já tinham vontade de se separar. As reformas do Gorbachev, que diminuem o controle do Estado, elas tanto foram uma grande oportunidade de se separar, quanto também deram motivação para se separar. E um agravante ruim para o governo soviético. Quando acontece o acidente nuclear de Chernobyl, eu não lembro qual foi a potência dele, mas foi uma potência muito grande, isso piora a situação do governo soviético. Não é tipo assim, que pena, aconteceu. O governo soviético tenta esconder de início, mas não tinha como. Primeiro que eles tiveram que gastar energia que eu digo, tiveram que trabalhar para resolver a situação. E segundo que eles foram mais criticados ainda por causa do seu acidente. E foram, enfim, piorou a imagem deles com esse acidente. Então, ajudou a empurrar. Ok? Léo, tá tranquilo? Uhum. Beleza. Então, com isso tudo aqui, ó, as reformas começam em 85, né? Em 91, não tem mais União Soviética. Volta a ter Rússia. Em 91, a União Soviética já deixa de existir. Já perdeu-se tantos territórios, tantos, que eles decidem formar um novo governo e volta a ser Rússia. Então, desde 1991, temos a Rússia novamente. Mas eu quero chamar a atenção para especificamente dois países nessa coisa de separação. Primeiro, o que foi o mais marcante: a Alemanha. Desde o final da Segunda Guerra, existiam duas Alemanhas. Existiam duas Alemanhas. Ponto. Você tinha a Alemanha ocidental e a Alemanha oriental. A Alemanha capitalista e a Alemanha socialista. Isso existia mesmo, eram dois países diferentes. E qual era a grande marca disso? Qual era o grande símbolo disso? O Muro de Berlim. O Muro de Berlim que dividia literalmente Berlim, a capital, toda no meio. E esse Muro de Berlim era o grande símbolo da Guerra Fria. O grande símbolo era tipo Estátua da Liberdade para os Estados Unidos, Torre Eiffel para a França. Era o grande símbolo da coisa. Quando a União Soviética começa a esfarelar, diversos países começam movimentos de independência, separação e tudo mais, na Alemanha oriental começa um movimento contrário também ao governo soviético, à dominação soviética, que acaba derrubando o Muro de Berlim.
Então, em 89, nós temos um episódio que foi muito importante, a queda do muro. Muita gente, muita gente diz que quando o muro de Berlim cai, em 1989, acaba a Guerra Fria. A queda do muro de Berlim, para muita gente, analista, comentador, historiador, a queda do muro de Berlim foi o fim da Guerra Fria. E depois disso aqui, gente, só sobrou quase nada. Ela vira uma só no ano seguinte. Aqui já caminhou para virar uma só, né? E, assim, tem vídeos da época, porque isso foi... a televisão acompanhou, teve reportagens e tudo mais. Em 89 cai o muro, em 90 ocorre uma votação geral, e aí sim, a Alemanha volta a ser uma só. Volta a ser uma só, de fato. Infelizmente, até hoje, como foram dois países diferentes, durante 50 anos, 45, 50 anos, até hoje há diferenças. A parte ocidental da Alemanha, a parte oeste, ela é uma parte mais desenvolvida, mais rica que a parte leste, que era a parte oriental. Então, até hoje, tem essa diferença interna no país. E eu fiquei sabendo recentemente, leia essa semana passada, que durante esse ano de pandemia e coronavírus, começou-se lá na Alemanha a reclamar muito por isso. Que algumas regiões têm sofrido muito mais, com pandemia, com isolamento, com quarentena, que outras. Porque algumas regiões que eram da Alemanha Oriental não são tão desenvolvidas quanto regiões que eram da Alemanha Ocidental. Então, há essa diferença interna no país até hoje, que esse ano tá vindo mais à tona, estão reclamando mais. Mas, de qualquer forma, a queda do muro foi assim, o grande episódio. O grande tchan de acabar a Guerra Fria. O grande uou, acabou a Guerra Fria. Depois que a do muro, então, aí que o União Soviética vai ficar quietinho. Aí ela, tá bom. Vamos caminhar pro final. Alguma coisa? Acho que não. Tem um filme muito legalzinho, que eu gosto bastante, sobre esse episódio aqui. Eu não sei se esse filme está dublado. Eu nem sei o nome desse filme em português. Nem se existe em português. Mas o filme, que eu recomendo bastante, se chama... Oh, meu Deus. Adeus, Lenin. Ele mostra bem essa transição. Mostra muito bem a queda do muro, o muro caindo, sendo derrubado mesmo pelas pessoas. Assim, o muro caiu, quando eu falo muro caiu, são as pessoas que foram, pegaram uma marreta e literalmente deram porrada no muro até o bicho cair. Foi literalmente isso. E mostra a transição. Como é que a Alemanha Oriental começou a fazer a transição para a Ocidental. Pessoas indo morar lá, havia de empresas, um monte de coisa. É um bom filme, recomendo bastante. É para chorar também. Ok, Alemanha? Tranquilo? Tranquilo. Na Alemanha, a coisa foi bonitinha, foi legal. Caiu o muro, voltou a ser uma só, o povo todo lá, olha que amor, olha que fofo, não sei o quê. Em outros lugares não foi assim tão fofo, não foi assim tão flores. Principalmente num país que não existe mais, chamado Iugoslávia.
A Iugoslávia, originalmente, antes da Segunda Guerra Mundial, ela era um país que, depois da Segunda Guerra, foi anexada pela União Soviética. Quando a União Soviética está nessa coisa de se esfalhar, perder territórios, a Iugoslávia ficou independente. Só que a própria Iugoslávia já era uma bagunça. Internamente, já a Iugoslávia, ela tinha uns 6 ou 7 povos. Ou seja, ela sai da União Soviética, mas ela em si já era muito diferente internamente. Tanto é que, assim que a Iugoslávia se torna independente, no dia seguinte, basicamente, ela começa a se separar em outros países novos. Surge da Iugoslávia, vai surgir Eslovênia, de início. Vai surgir Eslovênia e Croácia. Vão surgir esses países. Mas qual a importância assim, da Iugoslávia? Porque assim que a Iugoslávia sai e tudo mais, e começa a se separar internamente e surgirem outros países menores, ocorre uma guerra que foi bem, eu posso dizer assim, foi bem complicada. Um desses lugares que se separa da Iugoslávia agora se tornou um paísinho pequeno. Um paísinho rico. Bósnia-Herzegovina. Se procurarem no mapa, vão achar esse troço aqui, pertinho da Grécia. O que rolou? O que teve de importante aqui? Eslovênia se separa da Iugoslávia. Iugoslávia se separa da União Soviética. Quando a Iugoslávia se separa, ela se fragmenta em si, então ela vira vários países. Os primeiros foram Eslovênia e Croácia. Nessa região, antes de se tornar um país, essa Bósnia, eles fizeram uma espécie de referendo para definir, vamos fazer o quê? Vamos virar um país independente? Vamos para lá, vamos para cá? O que acontece? Essa região tinha aqui dentro 3 povos. Você tinha bósnios, você tinha sérvios, e você tinha croatas. Tudo morando na mesma região. Região grande. Né? Tinha algumas áreas que eram mais de um e de outro. A maioria, assim, em termos de população, a maioria eram bósnios. Depois vinham sérvios e, por último, croatas. Tudo na Bósnia e Herzegovina. Quando eles tentam fazer esse referendo para, tá, beleza, vamos nos separar, vamos nos unir contra a região, vamos fazer o quê? A maioria, bósnios, queria formar um país independente. Os sérvios, eles já queriam uma coisa diferente. Eles queriam se juntar com outras partes e formar a Sérvia. Coisa que rolou no final. Né? Vai existir a Sérvia. Mas, em suma, resumindo a história toda, quando ocorre essa votação nessa região, os sérvios que moravam lá declaram guerra. Começa uma guerra civil, sendo que essa minoria de sérvios era mais poderosa. Então, o que eles fazem que ficou assim muito marcante? Eles começam uma guerra civil junto de genocídio. Os sérvios, que moravam em algumas partes dessa Bósnia, eles eram mais poderosos, eles atacam as regiões de bósnios, e eles tentam, não oficialmente, mas eles fazem de uma forma
que a gente considera que eles tentaram cometer um genocídio da população bósnia. Eles tentaram aniquilar, assim, dizimar, sumir com a população bósnia. E teve duas coisas que eles fizeram que ficaram muito marcantes disso. Eles atacaram civis, atacaram pessoas comuns. A primeira foi quando eles fizeram um cerco na capital Sarajevo, a capital da Bósnia. Eles cercaram a cidade tem colinas perto, e dessas colinas usaram muitos snipers e tudo mais para matar pessoas da capital, né? E atacando as pessoas normais da capital. Então esse cerco Sarajevo foi muito sangrento para a capital Sarajevo. Uma outra coisa que fizeram também foi criar muitos campos de concentração para aprisionarem bósnios que eram tidos como prisioneiros de guerra. Campos, né, maravilhosos, muito legais, muito bacanas, as pessoas eram bem tratadas, né? Tudo lindo, claro que não. Em um desses campos, chamado... Eu odeio esse nome sincero. Srebrenica. Só um exemplo. Um desses campos, que tinha, sei lá, mais 10 mil pessoas, prisioneiras, os sérvios invadem, alguns sérvios invadem, e massacram as pessoas que estavam lá como prisioneiros, matando, em poucas horas, cerca de 8 mil civis, que eram prisioneiros de guerra. Enfim, eu quero mostrar como, assim que termina a União Soviética, na Iugoslávia, ocorre uma guerra civil. Foi muito intensa, que envolveu uma tentativa de genocídio, às vezes chamada também de um termo importante, limpeza étnica. Só para ter uma noção do que é isso, quando Hitler e os nazistas criaram campos de extermínio contra os judeus, a intenção era fazer uma limpeza étnica, né? Limpar, você tirar a sujeira que está no país. Os sérvios tentaram fazer uma limpeza étnica contra os bósnios. Essa guerra aqui, ela dura 4 anos. É isso. Ela vai de 91 até 95. E os principais líderes dos sérvios, eles só foram aprisionados e responderam por crimes de guerra tem alguns anos. Alguns anos que eu digo uns 10 anos. 10 anos atrás. Eles foram pegos, finalmente, depois de 20 anos por aí, e responderam por o que fizeram aqui. A gente foi bastante longe. Ok, gente? Ok, professor. Alguém se perdeu? Alguém tem alguma dúvida? Olha, eu fiquei porque minha internet está muito ruim e tiveram que fazer a reforma, ajeitaram, mas continua ruim. Eu tinha caído. Parar de gravar aqui? Não, no teu caso,